Um time com um jeito de jogar basquete inconfundível, multicampeão da NBA e que tem o mesmo treinador desde 1996. O time da NBA de hoje é sobre o incrível San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs é um time da cidade de San Antonio, no estado do Texas. Fundado em 1967, é um daqueles times que vieram de outras ligas de basquete nos Estados Unidos e que foi mudando de nome e de endereço. Começou como Dallas Chaparrals, ainda na antiga ABA. O nome da cidade foi trocado pelo nome do estado em 1970, mas no ano seguinte eles voltaram ao nome original, que só mudaria em 1973, quando a franquia foi para San Antonio. Nascia assim o San Antonio Spurs, as esporas de San Antonio. Lar do Coyote, o mascote do time, um dos mais úteis da liga, tá bom? Até morcego ele já pegou na arena, vestido de Batman e tudo. A.K.A. Batman, the coyote to the rescue. And he, of course, is the one that caught the bat. We sent a professional in this time. That's right. O San Antonio Spurs é um dos times mais vitoriosos da NBA e tem sido assim desde os primeiros dias. Liderados por James Silas e George Gervin, o time foi aos playoffs nas 10 primeiras temporadas desde a mudança para San Antonio. Plays it up and in. Excellent pass by Kenny Higgs. O George Gervin, inclusive, foi o cestinha da liga em 4 temporadas. A camisa número 44 que ele usava foi aposentada em San Antonio. Apesar de sempre chegarem aos playoffs, os Spurs, na época, não conseguiram um título. Até disputaram 3 finais de conferência, mas perderam todas elas. Gervin deixou o San Antonio em 1985. As temporadas seguintes foram bem difíceis, tanto que em 1987 os Spurs tiveram a primeira escolha do draft. David Robinson from Navy. Mas espera aí um pouquinho, apesar de ter sido draftado em 87, o David Robinson só pôde jogar mesmo em 89. Isso porque ele estava servindo a Marinha dos Estados Unidos. Daí o apelido O Almirante. E quando o Almirante finalmente chegou à NBA, ah, meu amigo, esquece! And Robinson has the alley-oop for more. Ninguém conseguia segurar o cara. Segura só esse currículo, pega aí, ó. Convocado 10 vezes pro All-Star Game, defensor do ano, cestinha da liga, maior reboteiro e MVP em 95. O cara chegou até a anotar um quádruplo duplo, 34 pontos, 10 assistências, 10 rebotes e 10 tocos numa vitória sobre o Detroit Pistons. Isso é surreal. David Robinson era uma força da natureza. Tentando montar um time em torno dele, os Spurs trouxeram algumas grandes estrelas nos anos seguintes. Dennis Rodman e Dominique Wilkins passaram por lá, mas não mudaram muita coisa no retrospecto instável do time. E na temporada de 96-97, muito por causa de uma lesão do David Robinson, os Spurs nem chegaram à pós-temporada. Os ventos mudaram em San Antonio graças a 2 caras. O primeiro deles foi o Greg Popovich, um dos maiores treinadores da história da NBA. 4 vezes chamado para comandar um time no Jogo das Estrelas, 3 vezes eleito treinador do ano, 5 vezes campeão da NBA, campeão olímpico com a seleção americana de basquete. Isso aqui tá parecendo disputa de currículo, né? Eleito em 2022 um dos 15 maiores treinadores da história da NBA. O técnico com mais vitórias de todos os tempos. Greg Popovich é uma lenda do esporte e, com todo respeito, um fanfarrão, tá? E essa carinha dele aí, hein? Brincadeira, né? A partir de 96, em quadra, o Greg Popovich trouxe um estilo de jogo novo para San Antonio. Um basquete mais coletivo, com muitas trocas de passes e menos jogadas individuais. O estilo virou uma marca registrada do San Antonio Spurs. Afinal, o Greg Popovich está lá até hoje, quase 30 anos no mesmo time.
Mas vamos com calma, né? Porque apesar de ser um treinador absurdo, o Greg Popovich não faz as cestas. Em quadra, o David Robinson precisava de ajuda e ela só chegou no draft de 97. In the 1997 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan, apelido The Big Fundamental, porque dominava os fundamentos do jogo dentro do garrafão. Um ala pivô que fazia o simples de maneira extraordinária. O signature move, a marca registrada dele, era o bank shot, a cesta usando a tabela. Difícil pensar no match mais perfeito com que Greg Popovich pensa de basquete. Foi um dos grandes defensores da sua geração e, além de tudo isso, um dos maiores jogadores de todos os tempos. 5 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP das finais. Juntos, Duncan e Robinson formaram uma dupla que ficou conhecida como Twin Towers, as Torres Gêmeas. Inclusive, case com alguém que fale de você como David Robinson fala de Tim Duncan. Timmy, you're my man. Have any of you guys ever got on your knees and prayed really hard for something? That was my answer to prayer right there. The best power forward to ever play the game. That's what I say. Era de longe o garrafão mais forte da NBA, o que ficou muito claro na temporada 98-99. Os Spurs atropelaram todos os adversários nos playoffs. 3-1 contra o Minnesota Timberwolves, 4-0 sobre o Los Angeles Lakers, 4-0 sobre o Portland Trail Blazers nas finais do Oeste e 4-1 sobre o New York Knicks nas finais da NBA. Duncan spins and hits off the glass. He's almost too good. Amassaram todo mundo e levaram o primeiro título para casa. Conquista que marcou um torcedor brasileiro, o nosso Marcelo Gomes. É claro que o basquete ele é movido por ações individuais, né? Os grandes duelos individuais, eles sempre movimentaram a NBA. Mas quando eu vi naquele time um esforço coletivo para apresentar o melhor basquete possível, quando eu vi aquele time na pós-temporada de 99 superar e por muito os seus rivais, jogando um basquete muito coletivo, aquilo combinava. Era o que eu pensava do basquete, era o que eu sonhava em ver no basquete. E eu vi aquilo crescendo, aquela semente plantada pelo Greg Popovich, do time que já era bom na chegada do Popovich, foi crescendo, ganhou ainda mais uma força absurda com a entrada do Tim Duncan e aquilo me encantou. Era assim, era a transformação de algo que eu sonhava. Queria ver um time coletivo jogando um basquete que me inspirasse a ver, que me encantasse, e aquilo foi algo que se materializou em 99, na pós-temporada. Eu acho que aquela conexão foi criada, um amor à primeira vista, mas aquilo não tinha como não torcer para o San Antonio Spurs, porque era aquilo que eu queria ver no time de basquete. Times campeões não costumam ter escolhas de draft muito altas, mas em 99, o San Antonio Spurs provou que, mesmo assim, é possível encontrar grandes jogadores. The San Antonio Spurs select Emmanuel Ginobili from Argentina. O jogador que eu mais gosto, meu jogador preferido no San Antonio Spurs é o Manu Ginobili. Ele pode não ser o melhor jogador que eu vi jogar no San Antonio Spurs, tecnicamente falando, e há uma discussão boa sobre isso, mas é o meu preferido. É o jogador que me encantava antes mesmo de chegar ao San Antonio Spurs. Quando ele é draftado pelo San Antonio Spurs, ele não vai jogar imediatamente no San Antonio Spurs, ele continua, ele está no basquete europeu. Eu ficava naquela expectativa, cara, vem logo se juntar ao time, e correspondeu, acho que superou até as minhas expectativas, mas sem dúvida, o meu jogador preferido do San Antonio Spurs. Mesmo vindo do banco em uma boa parte dos 16 anos em que esteve por lá, ele é lembrado como integrante de um dos maiores trios que a NBA já viu. Sim, trio. Tim Duncan, Manu Ginobili e a 21ª escolha no draft de 2001. The San Antonio Spurs select Tony Parker.
Você talvez tenha dificuldades de encontrar jogadas muito explosivas do francês Tony Parker, mas não se engane, ele foi um dos grandes armadores do basquete mundial. And a beautiful reverse layup by Tony Parker. No começo dos anos 2000, o San Antonio Spurs tinha um adversário à altura, o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Em 2001, os Lakers varreram os Spurs nas finais do Oeste. Em 2002, o confronto aconteceu na segunda rodada dos playoffs. Tim Duncan havia sido MVP da temporada, mas os Lakers venceram a série por 4-1. Diz o poeta que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Você tá ligado, né? Mas o San Antonio teve a sua em 2003. O Tim Duncan foi eleito o MVP novamente. Na segunda rodada dos playoffs, mais um encontro com o Los Angeles Lakers. Na última temporada da carreira de David Robinson, os Spurs fizeram os rivais chorarem. O Derek Fisher e o Kobe Bryant estavam em lágrimas no banco de reservas. Os Spurs fecharam a série em 4-2, mesmo placar da final do Oeste contra o Dallas Mavericks. E nas finais da NBA, outro 4-2, dessa vez contra o New Jersey Nets. And San Antonio wins the NBA championship, and this time there will be no asterisk. Segundo MVP das finais para o Tim Duncan. Uma despedida do jeito que David Robinson merecia. Ele e o filho que roubou a cena. You might be a point guard or something, so you might need I don't want to be a point guard. Esse foi o primeiro dos 4 títulos do Big Three de San Antonio. O segundo podia ter chegado no ano seguinte, em uma temporada em que até o brasileiro Alex Garcia, o Brabo, passou por lá. Mas o sonho acabou no game winner do Derek Fisher para os Lakers com menos de 1 segundo no relógio. De novo. O San Antonio Spurs voltou às finais na temporada seguinte. Em 2005, o time do Texas encontrou o então campeão, o Detroit Pistons. A série foi disputadíssima. No jogo 5, Robert Horry meteu uma bola de 3 decisiva nos segundos finais. Mas quem resolveu o jogo 7 de novo foi Tim Duncan, eleito pela terceira vez o MVP das finais. 2 anos depois, e os Spurs disputavam o título novamente. O adversário nas finais de 2007 era o Cleveland Cavaliers, de um ainda jovem LeBron James. A experiência dos Spurs fez a diferença e eles varreram os Cavaliers. Tony Parker foi eleito o MVP das finais, se tornando o primeiro europeu a levar o prêmio, e o San Antonio Spurs conquistou seu 4º título de NBA em 9 anos. Se você procurar a palavra dinastia no dicionário, eu tenho certeza que você vai achar uma imagem do Big Three do San Antonio Spurs. E depois daquele título, o time ainda receberia reforço. O brasileiro Thiago Splitter foi draftado pelo San Antonio Spurs em 2007, mas só chegou por lá em 2010, depois de ser eleito o MVP da Liga Espanhola e o melhor pivô do basquete europeu. Para completar, em 2011, o Indiana Pacers resolveu ajudar. 2011 NBA Draft, the Indiana Pacers select Kawhi Leonard from San Diego State University. Em mais uma daquelas decisões que envelheceram mal, os Pacers trocaram Kawhi Leonard para o San Antonio Spurs no dia do draft. E ele, é claro, foi parte integrante do time que chegou a 2 finais de NBA seguidas. A primeira foi em 2013. As finais eram contra aquele forte Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. A série foi disputadíssima, mas em 7 jogos deu Miami. Enredo que poderia ter sido diferente se não fosse a histórica bola de 3 do Ray Allen nos segundos finais do último período. Inclusive, foi nessa série aí que o LeBron James deu aquele tocaço no Thiago Splitter que a gente não gosta de lembrar, tá? Isso acontece. No ano seguinte, em 2014, a final se repetiu, mas dessa vez aconteceu tudo ao contrário.
a série foi totalmente dominada pelo San Antonio Spurs. O Splitter deu um tocaço no Dwayne Wade, e esse a gente gosta de lembrar, tá bom? Wade, blocked by Splitter. O Kawhi Leonard foi o MVP das finais e o San Antonio Spurs ficou com o título, vencendo a série por 4-1. Thiago Splitter se tornou o primeiro brasileiro campeão da NBA. Aquele foi o último momento de glória do super trio do San Antonio Spurs. Em 2016, Tim Duncan se aposentou. Na temporada seguinte, com LaMarcus Aldridge e Paul Gasol na equipe e com Kawhi Leonard assumindo cada vez mais responsabilidades no time, o San Antonio Spurs seguiu presente nos playoffs. Na segunda rodada, passou pelo Houston Rockets com direito a um toco absurdo do Manu Ginobili no James Harden para ganhar o jogo 5. Here's Harden, Ginobili's on him. He's got, oh, shot, what a play by Ginobili! Os Spurs venceram a série, mas perderam as finais do Oeste para o Golden State Warriors, que acabou conquistando o título da NBA naquela temporada. Em 2018, o time foi totalmente desmontado. Kawhi Leonard foi ganhar um título com os Raptors, Tony Parker jogar nos Hornets e Manu Ginobili se aposentou. O número 9 do Tony Parker, o 21 do Tim Duncan e o 20 do Manu Ginobili foram todos eternizados em San Antonio. A temporada 19-20 foi a primeira desde 97 em que os Spurs não foram aos playoffs. E até 2023 eles não voltaram. A nova fase de reconstrução do time deve acontecer em torno da primeira escolha do draft de 2023. In the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nanterre, France. O francês Victor Wembanyama foi apenas o terceiro jogador selecionado pelo San Antonio Spurs como a primeira escolha geral de draft. Os outros dois, David Robinson e Tim Duncan. Wembanyama espetacular! E ela vem pra Wemby! Bota pra baixo! É, meus amigos, que trio, né? Que franquia! Essa foi a história do San Antonio Spurs aqui no Times da NBA.